Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a presença de todos que se inscreveram em nosso webinar, mantendo a conformidade com o PCI DSS em ambientes cloud e DevSecOps a partir do home office e dica para merchants. Quero agradecer também aos nossos palestrantes, convidados, Daniel Marchetti, Carlos Caetano, Mastercard e PCI SSC, respectivamente, ao tempo deles, em poder contribuir e passar um pouquinho do conhecimento e experiência deles nesse nosso webinar. Meu nome é Fernando, eu sou o sócio e responsável aqui pela Audit Safe, uma empresa que é QSA para o mercado, com atuação em toda a América Latina para esse tipo de serviço. Hoje, a nossa agenda ela está dividida, primeiramente, na apresentação aqui do PCI, que o Carlos Caetano vai bater um papinho conosco, depois da Mastercard, com o Daniel Marchetti, e, por último, temos ainda a parte da Audit Safe, onde a gente vai focar bastante em ambientes cloud e DevSecOps, com o Carlos Andrade, que é o nosso gerente de Cyber, e o Leonardo Mariano. Ok? Quero agora passar a palavra, então, para o Carlos Caetano. Vou pedir para alternar aí a apresentação e deixá-lo à vontade. Caetano, mais uma vez, muito obrigado, tá? E peço que fale aí o que julgar necessário para a nossa turma. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Só me confirma, vocês me ouvem? Alô? Sim, sem problemas. Beleza. Só porque falar não muda é horrível. Bom, boa tarde a todos. Fernando, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer suportar as iniciativas de conscientização aqui no mercado brasileiro e América Latina. Saúdo também o grande Daniel Marchetti, meu colega aí da Mastercard, né, e é um prazer dividir aqui o tempo com vocês, falando de PCI nesses tempos de pandemia de coronavírus. Bom, a minha apresentação ela vai focar exatamente neste ponto, né? Eu queria passar para vocês uma atualização sobre as iniciativas ou últimos informativos que o PCI Council lançou para auxiliar nesses tempos de Covid-19. Então, começando, o primeiro ponto que eu queria ressaltar a todos, que a gente estabeleceu uma página web para todas as atualizações. Né? Então, tudo que a gente está lançando, isso está acontecendo quase que semanalmente, a gente tem um post novo. Então, naquele link que está na tela, pcisubstance.org/covid19, vocês conseguirão encontrar todas as informações e atualizações que eu vou comentar. Então, eu sugiro que verifiquem regularmente nessa página, porque é uma situação em constante evolução. O primeiro ponto, né, o assunto que eu acho que tem sido importante, de importância para a audiência aqui do webinar, é a questão dos assessments remotos e os direcionamentos a respeito desse ponto. Então, o PCI Council, a gente reconhece, né, que nas circunstâncias atuais com o Covid-19, as entidades elas estão perguntando como podem apoiar as atividades de segurança de pagamento e também as avaliações, além de lidar com todas as questões relacionadas a essa pandemia global que nos está assolando. Então, embora as avaliações em local, né, como a gente conhece, elas sejam sempre esperadas, nessa circunstância única de pandemia, a saúde e segurança individual deve ser considerada ao tomar as decisões sobre essas avaliações em local. Então, essa situação ela traz algumas considerações importantes que eu gostaria de discutir com vocês em seguida. Então, primeiro, é muito importante reforçar isso, né? As avaliações em local elas devem sempre ser concluídas sempre que possível. Então, quando uma avaliação em local não for possível temporariamente, os avaliadores, aí que é a minha tradução para os QSAs, né, e as entidades que devem trabalhar em conjunto para identificar quais atividades de teste são viáveis para executar remotamente
incluindo análise de documentação, análise de evidências geradas e as entrevistas. O método pelo qual essas atividades remotas serão executadas, elas devem sempre considerar a segurança para proteger os dados e a comunicação entre empresa avaliadora e entidade. Mas é importante lembrar que as avaliações remotas nem sempre são possíveis. Para que isso aconteça, alguns princípios devem ser respeitados, né? Então, as atividades de avaliação remota, elas não devem reduzir ou impactar negativamente a segurança do ambiente que está sendo avaliado, não devem exigir a violação de um requisito de segurança do padrão PCI para avaliar um ambiente em relação àquele padrão, deve ser projetado e implementado de maneira a evitar a introdução de um risco adicional de interrupção nas operações da entidade, e as avaliações remotas, elas devem ser realizadas com o mesmo rigor e integridade de uma avaliação em local. Em caso de impossibilidade, né, de atender esses preceitos, né, ou esses princípios, as entidades devem estar em contato com a bandeira ou o adquirente para determinar qualquer impacto de conformidade associado às avaliações remotas, ou seja, se isso vai causar um atraso, por exemplo, para atender uma data de conformidade. Ao documentar os resultados das atividades de teste remoto, o QSA ele deve identificar claramente no relatório aplicável quais os requisitos e procedimentos de teste foram executados remotamente, com uma abordagem que seja defensável, e manter as evidências em seus documentos de trabalho, caso isso seja questionado futuramente. E, finalmente, é extremamente importante que as entidades continuem mantendo e monitorando a eficácia de seus controles de segurança, né, para garantir que o ambiente mantenha a segurança durante esse período de pandemia, certo? Então, a gente tem que pensar que esse é um momento crítico, é um momento que os ataques continuam, se eles não são aumentados, e as empresas precisam manter, né, essa condição de segurança todo o tempo possível. E falando sobre condição de segurança, eu convido vocês a fazer uma pesquisa sobre Covid-19 e fraude ao phishing, né, no Google. E aí vocês vão ver que rapidamente vocês vão obter uma resposta que trará a visão do tamanho do problema que a gente está enfrentando, ou seja, a quantidade de campanhas de ataque, tanto para ransomware quanto para roubo de dados, extorsão. Então, assim, se a gente já não tinha um ambiente suficientemente desafiador em relação à própria pandemia, em relação à migração de trabalho remoto, a gente também está enfrentando um frenesi de atividade criminosa, né, que realmente está nos deixando preocupados. Então, o PCI Council, a gente reconheceu esse problema e lançou um blog, né, um post no nosso blog sobre como estar ciente dos golpes e das ameaças online, o qual eu estou destacando aí nessa imagem. Eu acredito que o Daniel ele vai entrar em mais detalhes com vocês sobre as tendências, né, de fraude e ataques que estão se passando agora. Exatamente, Caio. Beleza. E ó, a gente não combinou, hein? Mas é para reforçar para reforçar o momento. Um ponto que eu queria destacar aqui, para quem esteve no nosso Latinoamérica Forum no ano passado, foi quando a gente trouxe oficialmente, via PCI Council aqui para o Brasil, a informação do Magecart, que é o ataque que a gente chama de online skimming, né? Então, assim, o comércio eletrônico, eles são alvos de comprometimento mais comuns para os criminosos que buscam roubar os dados de cartão, certo? E os ataques, eles estão evoluindo porque, uma vez que os skimmers físicos, aqueles que comprometem a maquininha, né, para capturar os dados de cartão presenciais, eles tornam menos eficazes com o advento o aumento do uso do MV, chip SIM e biometria, a ameaça de skimming online aparece, ou seja, os fraudadores, os atacantes, eles têm que se adaptar para direcionar os seus esforços para onde os dados estão. Né? E aí, quando você tem um aumento do uso do e-commerce, traz de volta uma luz aí, ou seja, um alerta para essa ameaça do skimming online. Para quem não conhece, esses ataques, eles infectam o site do comércio eletrônico com códigos maliciosos, né, que a gente chama de sniffers ou JavaScript sniffers, e eles são muito difíceis de detectar. Ou seja, é um ataque que ele é direcionado para o web server, né, para o servidor web do comércio eletrônico, do merchant.
Então, depois que o site é infectado, as informações de cartão de pagamento elas são copiadas durante uma transação, sem que nem o comerciante, ou seja, o administrador de TI, a área de segurança do comerciante, identifique isso, e nem o consumidor que está fazendo a compra, ele tem alguma ciência ou alguma indicação que as informações foram comprometidas. Quem quiser mais informação sobre este ataque, na verdade o Magecart não é um ataque específico, o nome de uma gangue ou um malware, mas uma metodologia de ataque, né? Eu ouvi, inclusive, pesquisando, que ele já teve um certo aumento de ataques lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tenho relatos de que as gangues internacionais estão aplicando o ataque de Magecart no Brasil, porém, vocês lendo, né, esse press release com mais informação, vocês vão ver que é totalmente possível, tá? Então é um ponto de atenção. E para quem tem acompanhado, né, na parte de treinamentos que a gente oferece, isso foi um grande impacto que a gente sofreu com o Covid. Eu queria trazer também uma atualização do nosso treinamento. Bom, a gente teve um grande impacto com isso, então a gente, e por conta das restrições de viagem, a gente decidiu cancelar todos os cursos de treinamento ministrados por instrutor até o final de agosto de 2020, certo? E aí, para remediar a situação, os cursos em formato e-learning com certificação para exame remotos agora estão disponíveis para essas opções aí que eu coloco na tela. Então, ou seja, se qualquer pessoa da nossa audiência hoje aqui no webinar tiver interesse em buscar um treinamento, uma qualificação em algum dos nossos programas, eu tenho essa felicidade de comentar que para todos esses programas temos já a oferta de curso 100% online com exame remoto que é feito desde casa, né? Então, para quem conhece como funcionava, você tinha que antes fazer aula, por exemplo, para o QSA, para o QPA, para o PA-QSA, fazer aula presencial e fazer o exame no próprio local. O que a gente trouxe aqui é uma visão do que, como mais ou menos o ISA acontecia, que você faz 100% remoto, aí existe uma sessão adicional junto com o instrutor para tirar dúvidas, usando uma plataforma de treinamento, né, que para fazer perguntas e ter uma interação com o consultor, e depois agenda a pessoa, o aluno agenda o exame, com um conceito que a gente chama de Remote Proctor, onde aí você faz o exame do seu computador na sua casa e você precisa ligar o microfone e ligar a câmera para que um proctor, né, um examinador, ele te acompanhe do outro lado né, do mundo, aí, pela empresa que acompanha isso, para ver que você está seguindo a regra de fazer um exame, né, dentro focando somente no exame. Sobre o ISA, como alguns podem ter dúvida, a gente teve que cancelar a classe de ISA de agosto em português que aconteceria no Brasil, e ainda nessa oferta que eu falo aqui, a gente não tem o ISA 100% em português, online, porque a segunda parte com o instrutor, a gente ainda não finalizou a tradução dela, o ajuste. A gente está trabalhando nisso para, no segundo semestre, também oferecer o ISA em português 100% online. Para mais informações, né, vocês podem visitar o site que está listado aí, e vocês terão todas as informações para se registrar. Aí, já chegando do meio para o final da apresentação, a gente lançou, né, um apoio para os pequenos comércios. Então, a pandemia do Covid-19 ela está realmente mudando a forma como os pequenos comerciantes aceitam os pagamentos, né? Eles que anteriormente tinham apenas lojas físicas, muitos estão aceitando agora transações de comércio eletrônico ou por telefone. E a gente vê que vários desses não têm muita informação sobre segurança, sobre boas práticas de segurança. Então, a gente colocou um conjunto de 8 dicas, que são considerações importantes para ajudar os pequenos comerciantes a manter seguros os dados de pagamento de seus clientes, né, neste ambiente de rápida mudança. Dessas 8 dicas, né, então, muito rápido, não vou entrar em detalhes de cada uma por conta do tempo, mas para ressaltar, dica inicial, reduzir onde os dados de cartão de pagamento podem ser encontrados, usar senhas fortes, dica 2, dica 3, manter os softwares atualizados, 4, usar criptografia forte. 5, usar acesso remoto seguro. 6, assegurar que os firewalls estão configurados corretamente. 7, pensar antes de clicar. E 8, escolher
parceiros confiáveis, como, por exemplo, um gateway de pagamento já certificado, um subcredenciador já certificado, o qual tira da responsabilidade desse comerciante ao máximo a segurança do dado de cartão e deixa isso para alguma empresa, o qual já tem isso como negócio há mais tempo e já traz todo esse arcabouço de segurança de apoio. O que a gente fez? A gente traduziu esse material para o português, então nesse link vocês podem obter o documento, o PDF. Fiquem à vontade para fazer o download, compartilhar, né, entre qualquer parte interessada, seja seus clientes, seja até próprio parentes que vocês tenham, o qual são pequenos comerciantes. Né? Então, a gente tem feito uma campanha grande com isso. Até agradeço aqui publicamente também o Daniel Marchetti, né, aí na ABEX, né, pelo comitê da ABEX, o qual fez uma publicação no LinkedIn a respeito desse conteúdo. Então, a gente está tentando realmente chegar à informação nesse momento de pandemia e ajudar o máximo que a gente pode a toda a comunidade de pagamentos, né, a comunidade PCI brasileira. Em relação ao Latin America Forum, eu já tinha recebido algumas perguntas. Então, confirmado, Latin America Forum do PCI Council acontecerá sim no dia 13 de agosto. A grande mudança é que agora será um evento online, né? Então, por conta do Covid-19, chegou um ponto que a gente tinha que tomar a decisão de para qual caminho ir, e a gente achou prudente, muito os nossos valores de, inclusive, prover um ambiente seguro e pensar na segurança, né, da comunidade, mudar para um evento online para não expor ninguém a uma situação perigosa, né, de saúde. Então, outra mudança que a gente antes iria cobrar para quem não tinha um relacionamento com o PCI Council, $25 para acesso, isso para reduzir a quantidade de no-shows que a gente tinha, para ser mais assertivo no nosso custo. Então, sendo um evento online, certamente não faz o mínimo sentido que ele seja cobrado. Então, é um evento grátis. Aí na tela está o link para que vocês possam se registrar e já bloquear a sua agenda. A agenda do evento, ela vai ser publicada em breve, né? Já estamos trabalhando com o Keynote e o line-up de apresentações que vai acontecer. Então, convido a todos e também aí faço um pedido para que vocês também compartilhem essa informação com seus contatos, seus clientes, seus parceiros, para que a gente possa ter mais uma vez um grande evento, como a gente faz desde 2017 aqui no Brasil. Esse slide ele mostra, e aqui eu já chegando no finalzinho, né, como encontrar todas as informações mais recentes que eu comentei. Então, aqui à esquerda é a visão da página específica, né, ou dedicada às atualizações sobre o Covid-19, tudo que o PCI Council está fazendo. Então, ali mais uma vez o link. E acompanhem também o nosso blog, onde a gente, para cada assunto, a gente também lança um blog bem recheado de informações mais detalhadas que vocês podem acompanhar. E finalizando, eu queria lembrar, bom, estamos todo mundo junto nisso, então mantenha o contato, visite o site. A gente lançou um vídeo semana passada no nosso canal do YouTube com esse tema de que estamos todos juntos nessa situação de Covid-19. Então eu convido vocês também a visitarem e ver, onde a gente vai falar de Remote Assessment, a gente vai falar de tendências na Índia, vai falar de desafios de trabalho remoto, isso com participação minha, participação dos meus colegas da Europa, da Índia e dos Estados Unidos. Caso tenha alguma outra forma que podemos ajudar nesse momento de crise, por favor, nos avisem, a gente está muito interessado em ouvir de vocês. Muito obrigado, Fernando, obrigado, Daniel, e eu volto agora, vou passar a palavra para o Daniel Marchetti. Ô, Caetano, eu que agradeço novamente aí, tá, a sua participação. E realmente, falando aqui do lado de ser um QSA, tem coisas que vocês publicam aí, né, no próprio site do PCI. Eu acho assim, a interação que a gente tem lá com o próprio pessoal lá, né, dos Estados Unidos, até mesmo com você, não estou puxando o saco não, fala a verdade, mas assim, é uma coisa muito rápida, vocês trazem bastante informação de qualidade, eu acho que para todo mundo que precisa, né, ter uma conformidade com o PCI, e nós mesmos, né, que fazemos aí a conferência dos requerimentos dos nossos clientes, se eles estão bem implementados e depois outorgando uma certificação. Eu acho que vocês aí do PCI, sim, tem
um arcabouço de informações muito bacana disponibilizado no site, né, de uma forma até clara. Quem não conhece ainda, pela lista que eu vi dos inscritos aqui no nosso webinar, de alguns que eu conheço também, vale a pena dar uma conferida no site, tá? Ainda tem gente que me pergunta até hoje, putz, mas quanto custa para baixar o PCI? Gente, tá lá, é uma prática. Vai lá, faz download, estuda. Ele é muito bem detalhado, ele é muito bem explicativo. Vale a pena. Se você não quer certificar, como boa prática para seguir, já vale. E vale mesmo como uma boa referência, né? As questões dos treinamentos também, eu fiquei muito contente em saber que agora os treinamentos já estão sendo disponibilizados nessa modalidade do e-learning também. Isso é muito bom para a comunidade, acho que todo mundo tem que continuar estudando, não pode mesmo. E uma pena que o evento vai ser online, né? Não vai ser presencial, né? Nos últimos 2 anos nós participamos, gostamos bastante lá do evento, eu acho que é um excelente espaço para você trocar experiências em termos de, poxa, como é que você implementou tal coisa? Eu estou tentando fazer igual. Ah, eu passei por isso. Ou é mesmo? Então, como é que você resolveu? É um ambiente que propicia esse tipo de troca de experiência entre os profissionais. Mas vamos torcer, né? Para o ano que vem está tudo normalizado. Né? Só muito rápido, Fernando, sobre isso, até para falar pessoal, como a gente, quem acompanha desde 2017, a gente trouxe um modelo de evento que todo mundo elogiou muito, assim, diferente, né? Ou seja, na qualidade, nas oportunidades, como você falou. Esse evento vai ser também numa plataforma que eu acredito que do pessoal aqui do Brasil ninguém nunca viu, porque ele, inclusive, vai possibilitar esse tipo de interação que você está falando. Lógico que remota, mas as pessoas vão conseguir identificar outros participantes, dar um ping, marcar e chamar para um chat, fazer uma conversa. Então, a gente quer também possibilitar, mesmo que remotamente, uma experiência de networking incrível. Então, assim, aguardem aí, que eu acho que todo mundo vai gostar. Aproveita esse registro e depois eu vou querer muito saber do feedback do evento. Legal, bom saber dessa novidade aí, viu, Caetano? Obrigado mais uma vez. Bom, seguindo aqui a programação, vou chamar aqui o Daniel Marchetti, para ele falar um pouquinho, né, de tendências de fraudes em cartões não presentes. Ele elaborou um material e fica à vontade aí, tá, Daniel, para você já abrir seu áudio, projetar o seu material e seguir com o conteúdo, tá bom? Fica à vontade. Olá a todos, boa tarde. Só estava me achando aqui Ops. Pessoal, todo mundo me escutando ou não? Sim, perfeito. Sim, Marcos. Ótimo. Boa tarde a todos. Vocês já estão vendo a minha tela também? Sim, também. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Fernando pelo convite, ao pessoal da Audit Safe. Agradeço também a todos da audiência, ao Caê aqui que fez a primeira apresentação, grande companheiro de várias jornadas aí. E a gente só fala hoje em dia de um assunto só, né? Basicamente, todos os assuntos viraram Covid. Mas é importantíssimo, principalmente para a gente que trabalha com risco, de fato, fazer o que o PCI e o que eu vou mostrar para vocês que a bandeira tem feito em relação a esse período, porque, claro, nesses períodos de alguma mudança, alguma necessidade de mudança muito rápida de comportamento e, ao mesmo tempo, um período de crise, é onde a gente enxerga que o fraudador tem ali um prato cheio para se aproveitar e ele, de alguma maneira, se aproveita disso. Então, a gente tem que entender e tem que desenvolver rapidamente uma série de linhas de defesa para que a gente não tenha um maior risco no nosso negócio do que o habitual. Então, a apresentação que eu vou mostrar para vocês busca estabelecer quais os comportamentos que a gente tem verificado, né, quais as mudanças, na verdade, de comportamento que a gente tem verificado em relação ao Covid, sob a ótica de fraude, e quais são as linhas de defesa que a gente tem colocado como melhores práticas que todos devem seguir. E aí, acho que vocês vão conseguir estabelecer uma relação direta entre PCI e o que a gente está falando, porque uma coisa, obviamente, se fundamenta muito em relação à segurança que o PCI proporciona, ok? Então,
seguindo aqui a apresentação, a gente tem, só para um primeiro alinhamento conceitual, sempre que a gente falar de fraude, a gente vai falar um pouco desses 3 pontos, né? Prevenção, detecção e recuperação, e a gente sempre entende que isso faz parte de um ciclo. E aí, especificamente quando a gente fala de prevenção, a gente coloca prevenção, são todas as estratégias, as tecnologias, os processos e as capacidades de atender aos padrões, mitigar riscos e garantir uma ótima experiência ao usuário. Isso vai se referir aos canais de aquisição de cliente, seja de emissor, seja de adquirente, de qualquer stakeholder ligado à bandeira. Isso vai, obviamente, estar relacionado aos processos de Know Your Customer, à capacidade de autenticação daquele fornecedor em relação ao dispositivo que ele esteja usando, a conta que ele está usando, qual que é aquele cliente, a capacidade de autorização que a gente vai ter em relação aos parâmetros, às ferramentas que o cliente vai ter disponível, ao gerenciamento de terceiros. O Caê comentou também a respeito de um gateway, de um sub-acquire, de saber escolher um terceiro adequado, que tem uma certificação adequada em relação à segurança, a todos os processos de comunicação ao cliente e também diretamente relacionado aos padrões de indústria. E o PCI é talvez um dos mais importantes em relação a isso. Então, padrões de indústria, PCI, EMV3DS, NFC, etc. E, obviamente, também em relação a dados, né? Quando a gente se refere aos processos de detecção, esses processos também vão estar ligados a estratégias, tecnologias, processos, ferramentas, protocolos para identificar as atividades que violam a nossa estratégia de prevenção. Obviamente, a gente vai sempre desenvolver uma estratégia de prevenção para que a gente evite detecção de novos casos. Mas, como eu comentei essa questão do ciclo, tudo que violar essa estratégia de prevenção, a detecção tem que entender qual que seria a melhor forma de tratar. Então, esse passo da detecção vai tratar de tudo que se refere à sua capacidade de autenticação, de trabalho em transações de tempo real, de quais os modelos que você está utilizando a partir das ferramentas que estão disponíveis, a sua velocidade de detecção, seja de ataques de BIM, testes de credenciais, ao fluxo de tráfego transacional, se estou tendo alguma mudança nesse fluxo transacional, a toda a minha estratégia de regras e gerenciamento de score, seja do ponto de vista de desenvolvimento de regras, seja do ponto de vista de gerenciamento e manutenção dessas regras, a tudo que se refere ao seu monitoramento, à sua capacidade de monitoramento de dados que não são dados monetários e a sua capacidade de contenção de qualquer tipo de ataque que você esteja sofrendo, né? E em relação à parte de recuperação, aí também se refere estratégias, tecnologias, processos, ferramentas ou protocolos para recuperação de perdas por fraude ou incidentes e identificação de oportunidades para aprimoramento das atividades de prevenção. Ou seja, eu tenho lá uma estratégia de prevenção, obviamente eu vou detectar outras situações, preciso entender qual que seria a melhor forma de recuperação para voltar para atualizar os meus processos de prevenção. Então, em relação aos processos de recuperação, eu vou comentar tudo a respeito de resolução de disputas, programas de performance, os programas de bandeira, ao entendimento que eu preciso ter sobre aqueles programas, qual é o uso que eu vou ter em relação àqueles programas, quais são as minhas condições de monitoramento
em relação a aqueles programas e, obviamente, qual é a minha condição de cumprimento daqueles programas. Em relação a tudo que se refere à violação de dados, eu preciso entender qual seria a minha capacidade a minha proatividade, na verdade, desculpe, de monitorar e de relatar qualquer evento de comprometimento de dados. Também preciso ter a minha capacidade mapeada em relação à recuperação de desastres, né, tudo que eu preciso ter definido para essa estratégia, o que eu preciso testar para essa estratégia e como eu devo me preparar para isso, e também como eu vou lidar com os dados, né? Então, dados, isso vai aparecer tanto em prevenção, quanto detecção, quanto a recuperação. O monitoramento correto desses dados é condição sine qua non para que a gente tenha um correto gerenciamento da fraude. E aí, quando a gente fala da parte de Covid especificamente, o que a gente tem é que a situação ela continua imprevisível, difícil, né? Até pela diferença do tempo que cada parte do mundo está em relação ao ciclo dessa doença, mas a gente, de uma forma geral, já consegue identificar de maneira homogênea determinadas tendências que foram reportadas para nós. Então, o que a gente vê nessas tendências, e algumas são até óbvias, né? Uma mudança no comportamento do gastos do consumidor. Então, a gente depois eu vou explicar o que a gente entende como melhor prática para cada um desses pontos, e o que a gente tem percebido que a gente entende como melhor prática para melhor gerenciamento dessas mudanças, né? Então, uma outra coisa que o Caê comentou, a questão de phishing, smishing ou qualquer outra técnica de engenharia social, ela é totalmente alavancada, vamos dizer assim, nesses períodos de crise. Fraudes junto aos consumidores também está relacionado mais ou menos com essas questões de phishing, mas principalmente que a gente tem percebido de ofertas ilegais ou enganosas relacionadas à Covid. A gente também tem percebido um aumento aí de ataques de fraude, testes de BINs e outros tipos de testes para a identificação de vulnerabilidades, principalmente em emissores. As questões de chargeback também, a gente tem tentado trabalhar porque muitos serviços ou compras deixaram de ser usufruídos, então a gente tem que entender qual seria a melhor forma da gente tratar essa questão de chargeback. E outra coisa também em relação a fornecimento de cartões ou terminais que podem ser prejudicados aí com os períodos aí de inatividade de determinadas empresas ou dificuldades de logística. Então, em relação a cada um dos pontos, né, sobre o comportamento de gastos do consumidor, claro, ele tem migrado do cartão presente para o cartão não presente, e muito especificamente em determinados ramos de atividades, né, principalmente mercados, serviços de entrega de comida, mídia social e jogos. E aí, claramente, isso inicia, ou tem que iniciar, um processo de revisão de estratégias dentro das instituições. Se for num banco, né, num emissor de cartão, as suas estratégias de fraude. Ou se forem outros stakeholders, o que eu vou fazer para me adequar a esse período? O Caê também comentou na apresentação dele algumas dicas que o PCI tem dado para estabelecimentos que não estavam, né, acostumados a esse tipo de ambiente e precisam se acostumar forçadamente agora por uma questão de sobrevivência, né? Então, a gente coloca aqui como melhor prática a implementação de um processo robusto de aquisição do cliente, ou seja, fazer com que ele quando entre adequadamente. Também isso faz parte também do processo de escolha dos seus parceiros.
Garantir a correta identificação de comerciantes e MCCs, isso principalmente junto aos adquirentes, né, para que o comerciante não tenha o processo de aceitação dificultado, a utilização de MCCs incorretos, o que pode ter impactos nas taxas de aprovação. Em relação aos emissores, o que eu comentei anteriormente, revisar regras de detecção e os modelos de prevenção à fraude para esse novo comportamento, e também a educação, o processo de educação de consumidores e comerciantes sobre quais as melhores formas de conduzir transações remotamente. E isso também, o CAE já tem trabalhado muito isso, e nas nossas melhores práticas a gente sempre se refere ao PCI, onde os comerciantes, os consumidores podem encontrar essas melhores práticas. Outra questão que a gente tem visto muito acentuadamente nesse período é a questão de engenharia social, ou seja, um aumento de tentativas de obtenção de credenciais de consumidores ou comerciantes por meio de técnicas de phishing, smishing ou a busca de obtenção de dados de portadores via rede social, Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. Então, como melhor prática, a gente coloca a necessidade de garantir que tanto consumidores quanto comerciantes atualizem, né, as suas credenciais regularmente. É importante também, se possível, implementar a autenticação biométrica, né, para que só com essa autenticação a gente consiga garantir a correta identificação do usuário, introduzir alguns processos de autenticação de multifatores para evitar situações relacionadas à fraude application, à invasão de contas e outros tipos de fraude. Garantir que os processos, né, de identificação em call centers, principalmente, sejam robustos e tenham uma segurança adequada, e educar também os comerciantes em relação a essas técnicas de phishing, né, para que tanto o portador de cartão quanto os comerciantes não dê a informação tão facilmente, né? Desconfiem sempre das informações que estão sendo solicitadas, se aquelas informações se fazem sentido ou não, por que precisa disso ou não. É importante que haja um processo de comunicação constante sobre isso. Outras fraudes que a gente tem visto são fraudes ligadas ao consumidor em relação, seja a campanhas de marketing relacionadas ao Covid, com falsas promessas de produtos ou serviços para auxiliar na mitigação. E a gente tem identificado, inclusive, muitos sites oferecendo exames de Covid, né, que não são aprovados, né, e a gente tem um trabalho de bem severo e muito próximo para fazer o shutdown desses sites, né. Então, o que a gente coloca como melhor prática é a questão de análise, né, de todos esses comerciantes e das campanhas de marketing. Outra coisa que o CAE comentou, e CAE, realmente, a gente não combinou, mas tem bastante coisa alinhada aqui. Utilização de um provedor de monitoramento de conteúdo, né, é importante que exista isso. Monitorar chargebacks, né, e aí principalmente em relação aos emissores, para comerciantes repetitivos, ou seja, que, poxa, estou recebendo muito chargeback desse cara que eu nunca tinha recebido, deixa eu ver o que ele está ofertando aqui, né? E também em situações em que a gente identifica, poxa, o consumidor caiu numa fraude, vamos tentar aprender com ele. Por que você caiu? Por que você aceitou essa propaganda? O que te pareceu, né, conciso, consistente, de que você sentiu a vontade de fornecer essas informações? Porque talvez aí a gente identifique algumas fragilidades e consiga melhorar o nosso processo de comunicação. Por fim, essas questões de ataques de fraude, a gente tem visto muitos testes, então é importante que emissores identifiquem se estão fazendo todas as validações necessárias nos seus processos de autorização, se estão acompanhando todos esses volumes de forma adequada, e do lado dos comerciantes,
importante é o monitoramento dos volumes para identificar se não está sendo vítima, muitas vezes, de algum tipo desse ataque. Portanto, como melhores práticas, o monitoramento de tráfego de websites para atividade robótica, a implementação de um mecanismo de checagem, né, dos comerciantes, garantir proteção contra vetores de ataques que já são conhecidos, né, ou seja, tem uma série de ataques que a gente já conhece que os fraudadores fazem. Mas muitas vezes acontece um release sistêmico, alguma coisa do tipo, muda o seu ambiente, eu deixo de verificar se eu estou fazendo todas as validações adequadas e pumba, sofro aquele mesmo ataque. Né? Garantir o monitoramento interno e externo e verificar se os contatos estão e os procedimentos estão que estão em vigor estão adequados, né? Por fim, essa questão de chargeback, inclusive o próprio governo brasileiro emitiu algumas medidas provisórias de proteção aos mercados que estão sendo muito afetados nesse período. Basicamente, a gente está solicitando, está orientando todo o mercado, né, emissores, adquirentes, o próprio comércio, a gente está em contato direto com o comércio para que se evite ao máximo a abertura de um chargeback que não precise ser aberto. Claro, durante esse período teremos fraudes, teremos outras situações em que, de fato, o chargeback é algo que precisa ser estabelecido, mas sempre que houver a possibilidade de não abertura de chargeback, porque o comerciante está dando para o portador alternativas de uso daquele serviço ou daquele produto que ele comprou em um determinado período, é importante que haja um alinhamento aí e que a gente consiga evitar a abertura de chargebacks que não são necessários, né? Por fim, essa questão de fornecimentos de cartões e terminais. A gente tem observado alguns países ou alguns emissores com esse problema, ou seja, principalmente cartões que seriam renovados não estão chegando, né? Então a gente busca como melhor prática identificar isso proativamente, se existe essa situação na sua instituição e, se existir, verificar se há possibilidade de uma mudança, por exemplo, no seu autorizador, para determinados casos, aceitar transações com cartões que já estejam vencidos, né, ou expirados, né? Então, desenvolver um plano de comunicação também para clientes, para comerciantes, explicando isso a respeito. No Brasil, a nossa percepção é que esse problema não é relevante, não foi percebido ainda, pelo menos com os stakeholders que eu já conversei, mas como as situações estão evoluindo ainda, pode ser que em algum momento a gente tenha essa situação, então é importante ter isso em mente e tomar as devidas medidas para que não tenhamos impactos em relação a isso. Então, pessoal, essa era a minha apresentação. Eu coloquei aqui alguns links que vocês podem acessar posteriormente para algum complemento em relação às informações que eu passei aqui. Eu só queria, de novo, agradecer a todos aqui pela participação e pelo convite para o evento, agradecer ao Fernando e me colocar à disposição, se vocês quiserem entrar em contato comigo posteriormente, eu estou à disposição para responder qualquer dúvida aí de quem estiver participando. Fernando, muito obrigado pelo convite e eu continuo aqui à disposição então. Imagina, cara, eu que agradeço a sua contribuição aí com conhecimento, né? Eu até anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de fazer um rápido comentário antes de abrir para a terceira e última parte do nosso evento. Você comentou aí realmente, né, a questão do Covid, que ela deu um aumento substancial de fraudes, né? A gente tem recebido aqui, para fazer um comentário para vocês,
Nós temos recebido aí, sendo acionados pelos nossos clientes para dar um suporte realmente nessa época, porque eles estão recebendo muitos ataques de phishing, a questão de conscientização realmente se mostrou não tão eficaz, né, da forma como era, como se usualmente estava fazendo, ou seja, a forma como já se fazia conscientização e segurança não é eficaz, tem que se pensar em N formas diferentes de você chegar nos seus colaboradores, no seu cliente, entendeu? No seu usuário, efetivamente, tem que ter uma forma mais diferente. O que faz hoje não serve mais. Essa é a minha conclusão. Na sexta-feira, a gente estava inclusive o Léo e o Carlos, que estão aqui também, que vão ser os próximos palestrantes, eles estavam comigo, né, num webinar na Comissão de Riscos Corporativos lá do IBGC, onde eu sou membro, né, e conselheiro. E a gente falou muito dessas questões aí de fraudes, né? Comentamos, poxa, sabe, teve empresas, tem cliente nosso, que simplesmente estava estruturando, né, desde o final do ano passado, uma área de governança de segurança, de processos, né? E essa área simplesmente acabou. Eles acabaram desligando todo mundo da empresa, né? E assim, e a parte toda estratégica de segurança voltou lá para o gestor de infraestrutura. Ou seja, não tem mais aquela visão estratégica, onde está alinhada com o negócio, e todas essas fraudes que até mesmo você comentou agora, Daniel, elas se potencializam dentro de uma estrutura como essa, né? Por exemplo, você comentou lá, né, do phishing, do smishing e tal. Poxa, eu mesmo já recebi num dia umas 4 ligações de empresas de TV a cabo pedindo para atualizar cadastro. A gente sabe, mas os caras ligam. Fica insistindo para fazer economia social em cima da gente, né? E essas recomendações de melhores práticas que você aí apresentou na visão da massa, elas têm que ser observadas sim, e pode, trocar senha, eu sei que tem que trocar senha, pois é, há 20 anos, mais de 20 anos que eu trabalho com segurança da informação, e fala-se que você tem que trocar senha. Mudou alguma coisa nesses últimos 20 anos? Nada. Continua assim, você tem que trocar senha. Pô, ficou falando a mesma coisa, mas gente, o básico, se bem feito, está ótimo. O pessoal não faz o básico. Esse que é onde está peca, né? Outra coisa que a gente tem recebido muito, né, nesse processo, né, todo aí de pandemia, é a questão de auditoria de processo de cartões. Então, ver o back-office, ver parte de chargeback e o PCI. PCI é um pedacinho desse processo como um todo, né, de cartões dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma fintech. Então, assim, são itens que eu gostaria de pincelar e comentar, né, daqueles itens que você mencionou na sua apresentação, que a gente também vive e sente aqui do nosso lado, enquanto empresa de auditoria e consultoria, né. Claro. Acho que foi muito bom, viu, Daniel? Eu gostei sim, espero que as pessoas aí todas também tenham gostado do conteúdo apresentado. Que bom, que joia, fico feliz. Legal. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Carlos e para o Léo. Pode passar o slide aí, pessoal, para apresentar vocês rapidamente. Essa daqui é a agenda, né, que o pessoal aqui da Audit Safe vai apresentar. Vou comentar aqui rapidamente quem são os meus minhas principais lideranças lá do escritório. Vamos falar aqui de DevSecOps, as esteiras, o ambiente aqui em AWS, dar um exemplo e fazer umas considerações finais que eles vão mencionar aqui depois. Pode passar. Está aqui o Carlos Henrique Andrade, ele é o nosso Cybersecurity Manager, ele e o Léo, que o Léo também, inclusive, ele é um QSA, ele é nosso coordenador, ambos aí estão à frente, né, dos principais projetos que a gente tem quando falamos de conformidade ou certificação no PCI DSS. Agora eu vou passar aqui, respeitando o tempo, né, que a gente está certinho, agradeço a todos que respeitaram a grade certinha, para que vocês também possam fazer aí as devidas contribuições da apresentação, beleza? Vamos lá? Sumindo aqui, né, nosso primeiro slide que a gente preparou para falar um pouco dessa questão da orquestração do DevSecOps com a AWS e também com o mundo cloud, ambos, tanto a parte de aplicação quanto a parte da infraestrutura em compliance com o PCI DSS. Antes de mais nada, Leonardo falando, né? Eu acabei pulando essa parte inicial. Também sou um dos QSAs da Audit Safe.
O que é o DevSecOps, né? Nada mais é do que a orquestração e automação das equipes de desenvolvimento, operação e segurança dentro de uma organização. Então, pegar a ideia que teve de uma aplicação, né, ou seja, durante a construção dessa nova aplicação, ou alguma modificação, entregar isso como resultado final lá na ponta, passando pelo ciclo e prevendo, né, antecipando todas as etapas que as demandas de segurança ela tenha sido aplicada corretamente com qualidade, para tornar a aplicação cada vez mais segura na ponta e indo em linha com o que já foi falado até pelo Marchetti e pelo Caetano, a aplicação está sendo cada vez mais segura e evitando fraudes e outros tipos de técnicas de hacker, né? Então, o porquê que isso acaba ajudando a empresa, né? Porque ter uma esteira de DevSecOps acaba facilitando e melhorando a organização. Então, a questão de aceleração do tempo até a comercialização. Então, a partir do momento que você tem uma nova ideia de alguma mudança ou alguma nova ideia de algum aplicativo, transformar essa ideia em um entregável final, né? Materializar essa nova ideia. E tendo uma esteira para fazer isso, uma esteira de DevSecOps, facilita até a adaptação dessa nova ideia em um aplicativo final, fazendo frente, a empresa vai ter um aceleramento um pouco mais rápido em produzir isso com segurança, né? O foco é sempre em segurança. Então, não é só uma ideia e vamos colocar a ideia em campo, né? É importante que a ideia seja construída de uma maneira bem segura, fazendo frente, então, com os concorrentes, mantendo essa estabilidade, né, e confiabilidade dos sistemas, né? A gente vai passar aqui um pouco mais nos próximos slides, falando bastante de security by design, que a aplicação ela já nasce segura, ela já, em todas as etapas, a segurança vai estar presente durante o desenvolvimento e manutenção dessa aplicação. E melhorar o tempo médio para recuperação. A partir do momento que você tem toda a questão de segurança, esse código vai estar versionado, ele vai estar bem controlado, com aplicação de DASTs, SASTs, fazendo uma monitoria de vulnerabilidades nesse código, ou até mesmo na aplicação como um todo, né, na parte da dinâmica dela, isso você aprimora a sua questão de recuperação, ainda mais se você tiver em um ambiente em nuvem, a parte de trazer essa informação, trazer essa aplicação novamente após algum incidente de indisponibilidade, fica muito mais prático, muito mais fácil, né? Antes da gente entrar rapidinho nesse tema, eu só quero fazer um disclaimer bem rápido mesmo, que devido até o pouco tempo que a gente tem para abordar esses 246 controles do PCI e mais de 400 testes que a gente tem durante uma etapa de auditoria, a gente vai conseguir passar por todos os controles, tá? Então a ideia aqui é trazer justamente exemplos e ideias de como as empresas elas podem facilitar e tornar muito mais seguro, né? Então, trouxe basicamente 3 bullets aqui, que assim, isso que a gente vai apresentar não é uma regra, tá? É apenas um modelo que pode ou não pode se aplicar para a sua organização, ou de alguma maneira mudar ali uma vírgula ou outra e deixar ele bem próximo do que o PCI exige como ambiente cloud e DevSecOps, em questão de segregação de função, da aplicação nossa segura, de ter uma infraestrutura bem protegida. Esses exemplos, óbvio, podem ser parecidos com a sua realidade, né? A gente não trouxe nenhum case de algum cliente específico. Eu, Carlos, o Fernando, quando a gente estava desenhando essa apresentação, a gente começou a pegar aqui os pontos principais do PCI, a gente começou a pensar alguns itens. Então, se o seu ambiente estiver parecido com isso, tá? Isso aqui não é nenhum case, significa que o seu ambiente está em compliance com o PCI DSS. E o objetivo é facilitar o entendimento, né, dessa esteira, né, como que vai estar conversando o DevSecOps junto com o compliance do PCI DSS. A melhor forma de instituir o Security by Design é ter um processo automatizado, né, automatizar todas as etapas desde o planejamento. Então, dentro do planejamento, a gente tem essa questão da análise de risco, análise de requisitos, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha mudança dentro da aplicação, ou qual é a aplicação que eu estou desenvolvendo, qual é a etapa da minha aplicação que eu estou desenvolvendo, definir quais são as regras, sempre focando agora tanto a regra de negócio que a aplicação vai precisar fazer, se é um cadastro, se é um pedido de compras, e pensar quais são as regras de segurança que eu vou aplicar dentro dessa aplicação. E aí tem diversas maneiras de fazer automações que já podem ser definidas nessa etapa, e aí, pensando um pouco mais em Scrum, em Agile, tem a abertura do ticket para a fase 2. Né? Aqui a gente listou rapidinho alguns pontos, deixa eu ligar aqui.
o ponto, a gente flegou aqui, a gente trouxe aqui alguns itens que eles conversam bastante com essa questão de planejamento. Eu estou começando a pensar em como eu vou analisar esse meu código, como eu vou desenhar esse meu código, o que esse meu código precisa ter em relação à segurança, olhar o top 10 do ASP ou outros frameworks que falam sobre aplicação, sobre desenvolvimento seguro. Comecei a produzir o meu código. O que eu preciso fazer, né? Vou checar o meu backlog da sprint, vou analisar ali quais são os pontos que eu vou ter que abordar dentro dessa minha aplicação. Aqui começa a ser desenvolvida a mesma aplicação ou modificada, né? São definidas as regras do que eu vou precisar validar, o que tem esse meu backlog da sprint. E é necessário que haja essa centralização em um repositório para que automatize o versionamento desse código, né? A gente fala muito sobre, em DevSecOps, automação, né? A automação é a chave do DevSecOps. Fiz a minha primeira versão do código, né? Tem algumas IDEs, algumas plugins, algumas ferramentas que conectam junto com o VS Code, onde você está programando esse código, que ela já vai fazendo análise estática, o SAST, né, análise de código, para identificar possíveis vulnerabilidades enquanto esse código está sendo desenhado. E isso já vai corrigindo e evitando alguns futuros problemas, como SQL injection ou diversos métodos de testes de invasão. Aqui também a gente listou aqui os dois principais requisitos, né, do PCI, que ele conversa bastante com essa parte enquanto está escrevendo o code. E uma coisa que precisa ficar muito bem clara, né, é essa questão de segregação de função, né, quem é responsável por fazer o code, quem é responsável por fazer o QA. A gente sabe que as empresas, ainda mais num momento como esse, elas têm uma diminuição no quadro da equipe. Muitas das empresas da equipe tem 3 pessoas que mantêm todo esse ambiente de compliance, que é a questão de requisitos, a parte de infraestrutura, cloud, o desenvolvimento. Então é importante que sempre ter o uso dessa ferramenta, para que a ferramenta ela vai facilitar, né, não só dessa, mas diversas ferramentas como SAST e DASH, para facilitar a identificação dessas falhas em códigos, dessas vulnerabilidades, e diminuindo a chance de acontecer erros humanos, né, de deixar passar alguma vulnerabilidade que já é conhecida, mas devido à urgência dessa nova requisição, dessa nova mudança, ou dessa nova funcionalidade na ferramenta, ela entra em produção com alguma falha que já poderia ser identificada desde já, e evitando aí problemas futuros. Assim que a aplicação ela for aprovada por essa análise SAST, né, feita a análise de código, identificou todas as necessidades de mudança, todas essas falhas e vulnerabilidades, isso é corrigido, tem diversas ferramentas que ela já libera a própria a aplicação, código, para entrada em QA. E aí vem essa questão, então, de teste técnico, né, teste da funcionalidade em si, como que está se comportando essa nova funcionalidade ou essa nova mudança que vai ser feita na aplicação. E aqui também já entra a análise dinâmica da aplicação, né? Já pode ser um pouco já de pentest, fazer um scan em si da aplicação. E aí tem diversas ferramentas que fornecem essa análise DAST, né? Fazer essa análise dinâmica da aplicação, para detectar alguma falha agora na comunicação e na funcionalidade em si, não tanto mais no código, mas no dinamismo entre a funcionalidade da aplicação. De novo, identifiquei essa nova funcionalidade, identifiquei essa nova vulnerabilidade, eu já corrijo isso, eu posso até devo montar um processo para que cada vez mais eu vou documentando essas minhas falhas que eu acabo identificando, gera um processo robusto dessas falhas. Eu crio uma nova regra dentro da minha ferramenta de automação, que na próxima leva, né, no meu próximo ciclo da esteira de desenvolvimento, isso acaba sendo detectado até mesmo na análise de código, não deixa levar essa nova falha para o ambiente de QA. Então, em cada fase que a gente vai passando, tem esse processo de revisão, aprovação, principalmente análise de risco, né? Sempre eu só vou passar para a próxima etapa. A gente sabe que nem sempre todos os riscos é possível de ser tratado durante essa fase, né? Sempre então os principais riscos, aqueles que possam causar um grande impacto para a organização, ele primeiramente precisa ser identificado, e com uma ferramenta isso vai facilitar muito mais a identificação e consequentemente a análise e a tomada de decisão. Eu posso e não posso ir para a minha próxima etapa, ou peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu corrigir essa falha antes de eu seguir para esse ambiente de produção, né? De início, isso pega muitas falhas, né? A partir do momento que é implementado um processo de esteira de DevSecOps,
as falhas acabam surgindo, vão pegando essas falhas mesmos, dá para gerar por mês um top 10 e criando procedimentos e desenvolvimentos, e com o tempo, a própria ferramenta e a equipe vai se capacitando e treinando de quando for escrever algum código, esse código ele já está bem redondinho. Por último, a gente tem a aprovação, né, que quando entra em ambiente de produção, chegando nessa etapa, né, já passei pelas outras, já sei que meu código já vai estar mais preparado para receber a demanda dos meus clientes. Entrei em produção, já começo a ter acesso, né, dos meus clientes dentro dessa aplicação. A ideia é chegar nessa etapa já bem preparado, e o ciclo ele acaba sendo o mesmo até do que o QA. Com o agravante de que, nesse momento, eu já vou ter acessos de clientes direto na aplicação. Então, é importante que, periodicamente, né, também seja realizada essa análise de haste, aqui também já focado um pouco mais em pentest, faço um novo ciclo de scans, uma análise de vulnerabilidades desse meu ambiente, vejo também essa questão da minha infraestrutura, né, que estou falando mais da camada de aplicação, a camada de código. No próximo slide a gente fala um pouco mais dessa infraestrutura também. Assim, não tem uma receita mágica, né? As equipes precisam se conversar o tempo inteiro, mesmo que às vezes esteja uma equipe um pouco menor, seguir essas boas práticas, esses frameworks, como o top 10 do ASP, tem que ser um processo bem educativo, né? Conforme for identificando, explicar para o pessoal, mostrar, aconteceu isso, gerar um checklist, recriar as regras na ferramenta. É como se estivesse editando, fazendo uma analogia, escrevendo um documento Word, estou escrevendo ali um processo em documento Word, e eu vou ter uma ferramenta que ela vai analisar, fazer a minha revisão, a minha automação dentro desse documento Word. Então, por exemplo, eu posso colocá-la dentro dessa ferramenta de automação, que todas as minhas finais de frases precisam ter um ponto final, que não ter espaço duplo entre palavras. E aí, a hora que eu rodo esse meu documento Word, né, eu faço a minha revisão dentro da ferramenta, ele vai analisando essas regras que eu já criei e vai me identificando e vai me mostrando onde eu preciso fazer essa correção, né. Com o tempo, isso dá para amarrar bem essa questão da automação, e os códigos-fontes, entre aspas, ruins, né, aquilo que não deve ir para a produção, eles não vão mais passar entre as etapas, né? Normalmente, um processo desse acaba levando aí por volta de 6 meses para funcionar bem, tá? Passo a palavra também agora para o Carlos, para falar um pouco mais dessa questão de infraestrutura. Tá certo, obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Carlos Andrade falando aqui, né? Obrigado primeiramente a todos por estarem conosco aqui no evento, né? Bom, nesse slide aqui a gente traz uma arquitetura, né, de serviço, uma arquitetura de aplicação hospedada em AWS, né? Quem conhece aí de nuvem já identificou que é uma topologia aí, um desenho de serviço baseado em AWS, mas os componentes, né, entre pelo menos os principais provedores de nuvem que a gente tem hoje disponíveis no mercado, eles são bem parecidos, né? Mudam-se os nomes, mudam-se ali as figuras, obviamente, né? Cada fabricante tem a sua abordagem, né? Tem ali os nomes dos seus componentes, mas eles basicamente têm ali, né, mais ou menos os mesmos serviços nativos, né? Eu gostaria de fazer uma observação, né, aqui sobre a esteira, que o Léo acabou de falar, né? Obviamente que existem conceitos de metodologias, né, de esteiras de DevOps, que têm mais componentes, outras têm menos, né? Mas, no geral, elas todas passam por essas mesmas fases, né? Planejamento, code QA e commit para produção, né? A segunda observação que eu queria fazer é que, apesar da gente ter colocado ali alguns controles, né, em cada fase, né, da esteira, esses controles, eles não são exatamente fixos, né? Como bem o Léo comentou no final aí da parte dele, cada caso é um caso, né? Cada ambiente é um ambiente, então você vai alocar
os seus controles ou alocar a sua esteira de acordo com as suas necessidades, né? Então, esses controles podem se relacionar entre as fases, podem ter controles que estão ali na fase de QA, na fase de prod, estão também ali na fase de code, né? Na fase do desenvolvimento mesmo em si. E isso, de novo, isso não é fixo, né? Isso, né, você precisa modelar isso baseado no seu negócio, né? Na sua arquitetura de aplicação, baseado no seu time, enfim. Aqui nesse slide, então, a gente tem aqui essa arquitetura, né? Que está aqui, então, nesse exemplo, ela está arquitetada em AWS, e a gente tem ali alguns componentes, né? Segmentados nas caixinhas ali, cada uma em sua caixinha, né? A gente tem essa arquitetura, na verdade, ela, apesar de, assim, ela tem, né, tá com essa carinha de AWS, mas quando você for arquitetar também, né, em outras nuvens, vai ficar também bem parecido com isso, né? Vai ficar segmentado do mesmo jeito, vai ficar ali os componentes mais ou menos se relacionando da mesma maneira, vai ter a mesma funcionalidade, né? Vamos colocar assim, né? O Léo falou da esteira, só voltando mais uma vez aqui, né? O que o Léo tinha falado. Obviamente não são também só esses controles. Aqui a gente focou em desenvolvimento, né? Em DevSecOps. Obviamente o core ali, né? O que vai ser mais abordado, né? Dentro da esteira, vão ser os controles de desenvolvimento. No entanto, né, existem outros controles, né, quase todos os outros controles eles vão se relacionar também, né? Por exemplo, né, aqui quando a gente for desenhar, por exemplo, for segmentar esses componentes, você vai aplicar aqui nessa arquitetura os controles, os requisitos 1 e 2, por exemplo, né, infraestrutura de redes, vai precisar definir as regras de firewall, as regras dos security groups aí, né, no caso da Amazon. Ou seja, você vai desenhar o seu escopo, né? Essa parte, esses dois, principalmente o requisito 1, né? Ele acaba falando um pouco mais ali de escopo, né? De infraestrutura de redes, né? Onde processa, transmite e armazena dados de cartão. A gente também acaba tendo que considerar outros controles um pouco mais técnicos, né? Por exemplo, os controles 3 e 4, né, que fazem ali uma referência mais em linha de armazenamento e transmissão, ou seja, como é que você vai publicar essa aplicação, como é que você vai armazenar esses dados, né, de maneira segura. Se você tem a necessidade de armazenar aí dado de cartão, você vai precisar arquitetar isso de uma maneira que esteja aderente com as orientações que estão na normativa, né, que estão no PCI. Para quem tem as suas aplicações hospedadas em host, né, tem a questão do antivírus, né, que precisa estar implementado ali em todos os sistemas operacionais que você tem no seu escopo. Parte do requisito 6, né, que é desenvolvimento e mudanças ali, basicamente está implícito nisso. O 7.8, que fala de identificação e autenticação, também precisa ser considerado na esteira, ou seja, como é que você vai arquitetar a sua solução para que ela identifique e autentique os usuários de maneira correta. É um ponto de checklist também de metodologias OASP. Aqui no AuditSafe a gente tem um forte embasamento aí, né, em metodologias, né, tudo que a gente pratica, vende, atende aqui com relação a projetos, é sempre pautado muito forte em metodologias, né? Essa parte de cyber, nuvem, teste também é muito forte, né? A gente também é muito forte nesse segmento, né? Toda a nossa metodologia de pentest, ela está muito pautada em cima de diversos padrões, né? Do OASP, né? E são diversos mesmo, né? Tem top 10 de web, de mobile, de API, de microserviços, né? Então, existe, né? Você não precisa reinventar a roda, né? Essas boas práticas, elas já existem, elas estão acessíveis a qualquer pessoa, né? Basta você casar, adaptar, né? Saber fazer a aplicabilidade ali no que dentro do seu ambiente.
A gente tem, né, obviamente, a parte de monitoramento, né, fazendo um link aí com que o Marchetti falou. Ele falou bastante ali de monitoramento, é uma parte forte também no PCI, né, uma questão de obrigatória, né, uma parte bem grande, aliás, né, também nessa questão de coleta e armazenamento de logs, né, e alertas e respostas, né. O requisito 10, né, perdão. O requisito 9, né, para quem tem esses ambientes hospedados em nuvem, tá em conformidade por tabela, né. Os requisitos 11, eu tenho toda a parte de teste de segurança, né, ali voltando um pouco na esteira também, a gente tem as questões de scans e pentests, né, que fazem parte, permeiam quase toda a esteira, né, análise de código estática, dinâmica, o scan, o pentest, a análise de código interativa, né, análise da aplicação de forma interativa, é uma parte do pentest que a gente aborda também. Então, durante as fases da esteira, né, quando você está desenvolvendo a sua aplicação, você planeja ali a sua aplicação, que você cria, né, o seu backlog das sprints, você precisa, obviamente, considerar, né, a parte de desenvolvimento, mas também essas outras partes que são muitíssimo importantes, né. Falando um pouco aqui desse ambiente, né, ou seja, eu tenho desse desenho, desse serviço, né, eu tenho uma VPC, né, ou seja, como se fosse fazendo uma analogia com o ambiente mais tradicional de TI, uma VLAN, né, dentro dessa VLAN, um ambiente de rede, na verdade, né, e dentro desse ambiente de rede eu tenho algumas subnets, né, que ali mais ou menos aí, né, seriam as VLANs aí no nosso ambiente de TI tradicional, né. Eu tenho a parte que faz a interface externa, né, com o mundo, né, que estão ali hospedados os NAT gateways, né, estão ali está arquitetado os Elastic Load Balancers, os NAT gateways, todos os componentes que fazem interface com o mundo externo, né. Esses componentes eles estão segmentados como se fosse uma DMZ também, né. Então, eles são arquitetados para que só eles falem diretamente com o back-end, né, com as private subnets, né, que estão ali, também fazem parte do back-end, e com os bancos de dados. Aqui a gente colocou uma figurinha de RDS, né, mais para exemplificar aí para exemplificar esses componentes, né, o que está para fora aqui, nessa primeira parte ali, que faz a interface com o mundo externo, front-end, né, vamos colocar desse jeito, né, e a parte que sustenta a aplicação por detrás, que são os componentes de back-end, né. Os outros serviços ali que sustentam a aplicação e o banco de dados. Na outra caixa aqui, a gente tem a gente arquitetou aqui uma VPC de gerenciamento, né, obviamente para você sustentar esse ambiente, você precisa acessar ele também de maneira correta, né, ou seja, de maneira que arquitetar, né, toda a sua sustentação de maneira que esteja aderente com o PCI, com o que o PCI orienta. A questão de ter uma rede, né, de gerenciamento, obviamente está descrito, né, ali no PCI, é uma orientação também no PCI, e você geralmente arquiteta dessa maneira, você tem uma rede segmentada, a parte mesmo, né, e você coloca ali os seus componentes, né, você precisa acessar isso ou por dentro ou por fora, você precisa ter uma VPN, precisa ter um NAT Gateway, vai acessar um ambiente de cartões só através de um Bastion Host, então é uma arquitetura bem comum, na verdade, né. Tem outros componentes aqui na parte de cima, né, que também ajudam na conformidade, né, voltando um pouco no ponto de monitoramento, eu tenho CloudTrail, CloudWatch, eu tenho esses componentes, né, nativamente na nuvem, que ajudam a fazer essa coleta e armazenamento seguro de dados, né, colocamos ali uma foto do bucket,
né, uma foto do S3 e do Glacier, que são 2 componentes de armazenamento que a AWS oferece também. Assim, esse contexto todo, né, vai servir, né, para quando a gente for entender, né, todos esses componentes, é importante quando a gente for atender o normativo, né? Ou seja, quando você trabalha com uma nuvem que ela é certificada, né, em PCI DSS, obviamente você tem um limite ali, né, de controles aplicáveis ou não, de responsabilidades ali entre service provider e o cliente, mas o uso desses serviços, né, fica até como uma primeira dica, né, para os merchantes que estão né, pensando em arquitetar, ou que já tem arquitetado esse ambiente de nuvem, esses ambientes aí em quaisquer nuvens, né, pelo menos das 4 principais grandes aí, a gente tem AWS, Azure, Google, IBM, eles são certificados. Então, pelo menos né, esses provedores, eles têm mais ou menos esses componentes. Usar esse tipo de componente nativo, né, ele ajuda muito na conformidade, ajuda muito no tempo de implementação. Então, quando você está trabalhando nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de ambiente, que é elástico, que é virtual, né, em cima de uma esteira de DevOps, você precisa de tempo e agilidade. Né? Um dos pontos que o Léo comentou aí durante a parte dele, falando da esteira, foi de tempo, né, de agilidade. Né, o conceito de SecDevOps, né, de DevSecOps, né, ele endereça essa necessidade, né, e esses componentes já pré-prontos, né, eles ajudam muito na conformidade. Uma segunda dica que eu gostaria de falar, né, sobre ambientes em nuvem, é que sempre que possível, né, arquitete suas soluções, seus serviços baseados em microserviços. Por quê? Né, porque dependendo do microserviço que você escolher, né, para hospedar suas aplicações, ele pode também ser uma parte do serviço em nuvem que está homologado pelo PCI. Né? Então, uma série de controles, né, que são destinados a host interno, né, eles não vão ser aplicáveis por conta desse serviço já ser homologado. É tênue, né, essa abordagem, mas a gente tem tido muito sucesso nas implementações aqui, né, com esse tipo de ambiente, usando microserviços. Também é um componente que ajuda muito no tempo, vai facilitar muito, né, em tempo de implementação. Terceira e última dica que eu tenho para dar é que sempre que você for escolher qualquer serviço, né, de nuvem ou qualquer componente dentro do service provider que você está hospedando o seu serviço, a sua aplicação, consulte sempre a AOC. Né? A AOC do service provider ele detalha todos os serviços que estão certificados pelo PCI DSS. Né? Então, a gente sabe que muitos desses serviços hospedados em Amazon, por exemplo, eles têm conformidade com o PCI. Né? Vou fazer um exemplo aqui, o Fargate, o Kubernetes, né, na AWS, eles são plataformas de microserviços, são homologados pelo PCI, e a aplicação que você hospeda ali, você acaba não aplicando alguns controles que são mais destinados a host, a infraestrutura tradicional, né, de máquina, host IP. Né, ou seja, internamente, esses caras não têm IP. Né, esses caras estão dentro de uma plataforma, dentro de um orquestrador. Esse orquestrador ele já está homologado pelo PCI, e a parte que você precisa avaliar, né, desse serviço ou dessa aplicação é a parte que está exposta. Ou seja, o código, o serviço, o desenvolvimento, né, a parte de segurança, né, do que está exposto, que estou falando ali do AF, né, e dos componentes ali das imagens, da segurança das imagens que você está usando, né, ou seja, também tem baseline, também tem segurança para Docker, para microserviço, para a imagem que você tá usando para arquitetar o seu serviço, né, o seu produto. Então, também precisa ficar de olho nisso. Ou seja, falei aqui, né, dessas 3 dicas que eu dei agora, né, de usar
provedores de nuvem sempre certificados, PCI DSS, né, por esses 4 principais grandes eles são, usar uma arquitetura baseada em microserviços, né, e consultar sempre a OC do seu service provider, né, para ver se esse serviço que você está usando, ele está aderente ao que o PCI orienta. Bom, desse slide aí, né, era só, né, o que eu tinha para falar, né, falei aqui dos controles, linkando ali, complementando o que o Léo tinha falado na esteira, dei as dicas aí, né, para os merchantes, falei um pouco da esteira também, que eu passei, dei um review ali sobre a esteira que o Léo tinha falado, falamos aí nessas considerações finais, só resumindo, né, falamos aí do que é DevSecOps, ou SecDevOps, né? Depende aí do seu, né, do que você preferir. Falamos das fases aí, planejamento, code, QA e produção, que são fases, assim, essenciais, né? De novo, tem conceitos de esteiras que tem mais componentes, tem outros que tem menos, né? Então, mas isso, assim, na sua grande maioria, acaba não fugindo muito disso, né? Migrar para ambientes em cloud, né? Migrar ou criar os seus ambientes em cloud, é muito vantagem, né? Você tem uma economia de tempo muito grande, né? Você tem uma série de serviços que já estão aderentes ao que o PCI orienta, você tem a elasticidade ao seu favor, né? Você tem esses conceitos de SecDevOps que são melhor trabalhados em ambientes em nuvem, né? Você tem a questão da infraestrutura como código, né, que ajuda muito nessa questão de agilidade. Então, é muito vantagem, sim, né, do ponto de vista não só de segurança, mas também de conformidade, você migrar ou construir os seus serviços em plataformas baseadas em nuvem. Certo, pessoal? Só tudo isso, né? Obrigado, né, pela presença de vocês. Vou passar a palavra aí para o encerramento do Fernando. E, novamente, estamos à disposição, né? Qualquer dúvida, por favor, procure-nos, né? Aqui na Audit Safe nós temos grandes especialistas, né? Temos um pessoal muito bem capacitado e qualificado para atender as suas necessidades de segurança. Obrigado. Carlão, obrigado. Léo, obrigado pelo conteúdo que vocês apresentaram. Eu vou pedir aí para vocês todos, né, que assistiram e puderam compartilhar, puderam aí permanecer online, para que enviem, tá, se vocês quiserem cópia desse material nosso aqui também, nós podemos enviar. O e-mail, ele está aí no rodapé do slide, fale.conosco@auditsafe.com.br, tá? Se vocês quiserem esse material, fiquem à vontade para solicitar, basta encaminhar um e-mail para esse contato, nós podemos disponibilizá-lo sem problema. Quero agradecer novamente ao Carlos Caetano, ao Daniel Marchetti, que se quiserem fazer alguma consideração final também, fiquem à vontade, tá? E, pessoal, qualquer dúvida, tá? Os participantes... Desculpa, eu que agradeço, Fernando, foi um prazer, cara. Imagina, eu que agradeço o tempo de vocês. E aos participantes que quiserem também entrar em contato, tanto com o Carlos Caetano quanto com o Daniel Marchetti, podem me passar dúvidas nesse e-mail que está aí também projetado, tá? E ficamos à disposição. Em breve teremos aí mais uma sequência, tá? De webinar, já quero adiantar aqui para vocês. Teremos aí, vou divulgar em breve, temas que a gente vai falar aí sobre LGPD, vamos trazer aí conteúdo sobre riscos estratégicos, vamos trazer diversas novidades nos próximos webinars também, além desse que já foi muito bacana, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá, pela audiência de vocês e ficamos à disposição. Um grande abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.